boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desconhecido. A gente está aqui hoje para poder falar com um mestre aqui. A gente tem a honra de trazer aqui um conhecido do João. Mas primeiramente, João, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que se empenhou lá no primeiro episódio. Teve uma repercussão bastante grande. A gente quer agradecer de coração aqui, porque o episódio teve bastante compartilhamento, muita gente gostou, muitos feedbacks positivos, e a gente ficou empolgado, né? Porque aí a gente vai trazer mais desse conteúdo, a gente está buscando sempre pessoas de referência para agregar mais valor. A gente está aqui hoje com o Thiago, apresentar o Thiago aqui. O Thiago é formado em Educação Física, ele é mestre em Taekwondo, falei certo? E é quinto Dan. Isso. Até surgiu uma dúvida, eu queria que você, antes da gente começar a fazer as perguntas, o que significa esse quinto Dan? Quinto Dan seria tipo o grau na faixa, entendeu? Tipo, você tem as faixas coloridas, né? Você chega na faixa preta e ali você inicia um novo caminho ali dentro, aí vem os dans das faixas. Tipo, quando você fica mais um tempo na faixa preta, treinando, se condicionando, evoluindo mais, você vai ganhando os dans, entendeu? Vai fazendo, ganha não, vai tentando conseguir os outros dans. Perfeitamente. O Thiago, quem trouxe a ideia de trazer você aqui nesse podcast foi o João, que hoje em dia está lutando Agradeço. essa arte. E o João vai fazer algumas perguntas, obviamente, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. João. Opa, primeiramente agradecer, né, o Thiago, por você vir aqui, aceitar essa proposta de fazer o podcast. Iniciei lá a academia, né, gostei muito do seu trabalho, então quis fazer esse convite. Iniciando aqui as perguntas, como você conheceu o Taekwondo, né? Qual foi a sua jornada com ele? Que momento da sua vida ele apareceu ali? Então, meu contato com o Taekwondo foi em 1990. Eu tinha 5 anos ali, né? Na verdade, eu tinha 4 anos. Foi em março de 90. Eu faço aniversário em março. Eu entrei com 4 anos. Na semana seguinte, eu fiz aniversário. Então, eu gosto de falar que foi com 5 anos. Então, eu tinha 5 anos de idade. Aí, tava aquela leva de Karate Kid. O pessoal passando na televisão. A gente via aquilo, ficava louco, né? Sem contar outros filmes de luta que passava bastante, a gente ficava vendo aquelas coisas e ficava, nossa, preciso fazer uma luta. Aí, lembro que morava eu, meus primos, aí minha avó levou a gente numa academia lá, primeiramente era uma academia de judô, eu não gostei muito, ali assim, eu falei, não, isso aí não é o que eu vejo na televisão, então não é isso que eu quero fazer, não. E aí ela me levou na academia que ela frequentava, né, que é a Academia Equipe 7. E aí, quando eu cheguei lá, no primeiro momento eu já vi... Eu tenho uma memória muito boa, né? Tinha uma memória da minha infância muito boa. Então eu lembro muito do meu primeiro dia de aula. Que eu cheguei lá, tava uma turma cheia, todo mundo alinhado, fazendo movimentação de soco, igual eu vi no filme. Então eu já fiquei apaixonado. Falei, nossa, é isso aí que eu quero fazer. Aí eu fiz a aula toda ali, e no final da aula, o meu mestre veio conversar comigo, se eu tinha gostado. Eu falei, nossa, adorei, quero muito fazer. Sempre quis fazer karatê. Ele, mas isso aqui não é karatê, não. Isso aqui é taekwondo. Aí eu gostei, vou fazer isso. Aí fiquei. Iniciei com o mestre Sérgio, grão-mestre Sérgio, né? Sétimo Dan. Aí iniciei com ele ali na academia. Fiquei com ele ali até os meus 12 anos de idade, assim, que ele teve alguns problemas lá, teve que sair da academia para outros lugares. E aí acabei perdendo esse treino com ele lá que tinha. Aí eu fiquei num hiato, assim, indo em outras academias procurando taekwondo, tipo, os 12 aos 13 anos. Treinei no Tio Sam com o professor Almir César. E depois voltei para a equipe 7 com o professor Isaías. E nesse mesmo ano entrou o Guaraci, o grande professor Guaraci. E fiquei treinando com ele até os meus 16 anos, assim, em preparação para faixa preta, né? Porque eu já era, quando o mestre Sérgio saiu da academia, eu era faixa vermelha, que já é uma faixa bem graduada para pegar a preta. E aí eu peguei a faixa preta com 16 anos, com o professor Guaraci, onde eu reencontrei o mestre Sérgio, até voltei a treinar com ele. E aí fiquei treinando com os dois, entre eles dois. Eu tinha 16 anos, quando peguei a faixa preta. Aí... E nunca parei, entendeu? Tipo, com 18 anos comecei a dar aula. Ali no Niterói Shopping, Academia Vida Útil. Depois voltei no Barreto também, 2 academias ali, a dar aula na própria equipe 7. E hoje já são
praticamente 22 anos dando aula, dou aula na KIPSET, dou aula na Kizami, em Caraí. Tem a Academia Bravo também e tô com mais, vou pegar um CT agora que é Oriente, que é ali todo próximo de casa do Barreto ali, então ajuda a ficar perto ali ministrando as aulas. Perfeito. Você disse que iniciou ali entre os 4 e 5 anos. Para você, qual a importância de ter iniciado bem jovem assim? Qual a importância de fazer uma luta na infância? Cara, eu acho que é essencial, entendeu? Eu, tipo assim, não falo nem da luta, eu falo do esporte, sim, eu acho que é essencial pra toda criança o esporte, entendeu? Tipo, eu vou pela luta porque é o meu ramo, né? Tipo, e foi o contato que eu tive, cara, pra tudo, tipo, pra disciplina, educação, atenção da criança, entendeu? A gente aprende valores que a gente leva pra vida toda, entendeu? Como o Taekwondo apresenta, tipo, a arte marcial, os valores de, tipo, respeito, entendeu? Você tá solícito a ajudar o próximo. Eu acho que é muito importante, ainda mais para criança, entendeu? Tipo, eu não fui, tipo, a melhor criança do mundo. Eu era levado também, fazia muita besteira, brigão. E o Taekwondo ajudou muito nisso com relação à disciplina, entendeu? Em relação à teimosia, algumas coisas de rebeldia. Ajudou muito até hoje, entendeu? A questão não é nem formar o lutador, é formar o cidadão, né? Você ver que você está se tornando uma pessoa boa, tipo, de boa índole, entendeu? Sabendo lidar com outras pessoas. Porque o ser humano é muito diferente um do outro, entendeu? A gente não pode, a gente não tem um padrão. Infelizmente, ninguém tem um padrão. A gente lida com pessoas diferentes. Então, você saber lidar com cada tipo de pessoa da melhor forma possível. Então, acho que Taekwondo é essencial para isso. E com criança, cara, tipo, é só vantagem, entendeu? Porque ajuda com disciplina, com educação. No Taekwondo já tem as virtudes, já tem os juramentos que você tem que seguir. Tem um que é você respeitar o pai e a mãe. Então já começa por aí. A criança já aprende, tipo, você tem que ter um. No Taekwondo diz que eu tenho que respeitar o pai e a mãe. A criança que entra disciplinada ali já vai pegando esse caminho, entendeu? E indo por esse lado só da luta, cara, eu vejo muita diferença quando é um outro esporte para a luta. Por exemplo, eu sou professor de natação também. O, o cuidado e a dificuldade que eu tenho com as crianças na natação nem se compara com o que eu tenho que ter dentro da luta. Eu falo cuidado com relação à criança entender a disciplina. Porque eu vou dar um exemplo. Quando o pai e a mãe me procura para fazer uma luta, o filho fazer uma luta, seja a idade que tiver 4 anos, 10 anos, 11 anos, uma criança, ele chega lá no meu dojan para ver a aula, conhecer o taekwondo. Quando ele entra na aula da criança, já tem aquele impacto, que ele vê todas as crianças uniformizadas de dobo, que é o kimono, o nome no taekwondo se fala dobo. Todas as crianças uniformizadas, padrãozinho, a linha direitinho, uma atrás da outra, fazendo os movimentos uniformes, uma fazendo igual a outra, copiando, obedecendo e atento aos meus comandos. O pai já fica deslumbrado com aquilo, assim, nossa, caramba. E quando leva um filho que o pai já chega assim, ó, meu filho é terrível, eu te dou passe livre, pode brigar com meu filho, chamar atenção, ele precisa de disciplina. Aí o pai já vê aquilo, já fica bacana. Aí já é algo a meu favor. Então a criança já chega lá sabendo que vai ter que. E ali não é brincadeira. Ele já vê que aquilo não é brincadeira. Ele não vai brincar de escolinha de taekwondo ali. Ele vai ver que ali é uma arte marcial que ele vai aprender a se defender, a lutar, a respeitar as coisas, tudo. Diferente da natação. Quando o pai e a mãe já chega lá com uma criança, não tô falando que são todos os pais que fazem isso, são alguns. Chega lá com a natação, vê a piscina, já relaciona a natação, piscina a brincadeira, a clube, vai entrar lá, meu filho vai gritar, eu quero que meu filho extrapole energia, vai brincar de aguinha, não é isso. Chega em casa cansado só para dormir. Exatamente. Natação é o quê? É uma outra aula. Eu tô ali para passar técnica de nado para criança. Na verdade, o ideal da criança infantil é o quê? É uma criança saber se virar numa piscina. Quando a gente vira e mexe com Instagram, jornal, notícia, a gente vira e mexe, vê uma criança de 2 anos no churrasco morreu afogada. Nossa, terrível. Então, uma criança de 2 anos já sabe nadar? Sim, até menos até, entendeu? Tem, a natação lá no Barreto começa a partir de 7 meses de idade. E a criança já vai se adaptando, se virando ali. Com um aninho, a criança já tá fazendo as braçadinhas, batendo a perninha direitinho, já tá conseguindo botar a cabecinha para fora, sustentar o corpo. Isso é que é o bacana. Então, quando chega a criança lá, às vezes é uma criança difícil de lidar, ainda mais quando vai com muito amigo. Acontece muito da criança, da mãe e o pai levar a criança e o filho adorar.
Ficar tipo assim, nossa, adorei o professor, adorei a natação, a mãe também gosta, aí vai. Daqui a pouco a mãe e o pai no outro dia volta já com uma leva de amigos da escolinha, porque o fulaninho fez a natação, então levou os amigos. Isso é bom? É bom pra caramba, financeiramente. Mas pro professor que tá dando aula é terrível, porque chega o quê? Grupo de amigos. Aí E ele vai aí, pensar que é o brincadeira. garotinho que tava fazendo direitinho, ele vai querer fazer conversando com o amiguinho. Aí, meu irmão, aí o que que entra nesse ponto? A disciplina. Que às vezes a criança não tem. E às vezes é pior, quando a criança, às vezes é o pai e a mãe que não tem, porque o pai e a mãe bota a criança ali e às vezes não quer que a criança seja chamada a atenção, acha que o filho tá ali, tá no direito dele de brincar, de gritar, e aí se o professor gritar, tá errado. Primeiro que na piscina já é difícil de alguém se comunicar, né? Que tá dentro a piscina lá, telhado fechado, e às vezes o som fica abafado. Então você tem que falar mais alto, você tem que se impor. Então você vai acabar gritando com uma criança. Ah, tá gritando com uma criança de 4 anos, de 3, 5 anos de idade? Tô gritando com uma criança de 4, 5 anos de idade. Já vai entendendo que ali não é pra brincar, cara, entendeu? Da mesma forma que eu estaria gritando se estivesse brincando com ela, mas tô gritando de uma forma de ter a disciplina. Só isso. Então tem essa diferença com a arte marcial. A arte marcial, a criança já entra ali sabendo que tô fazendo uma luta, tô fazendo um negócio assim que é mais sério, não sei o quê. Então, já tira esse lado com relação à natação, o pessoal leva mais pra brincadeira. Entendeu? Então, ao contrário do que se pensa, quando você coloca uma criança para fazer uma arte marcial, não quer dizer que ela vai se tornar violenta. Na verdade, é o contrário. Você vai tornar ela mais disciplinada. E geralmente é assim, né? Quem faz a arte marcial não é para sair brigando. É essa pessoa que tem mais controle do que quem não sabe o uso da arte marcial, correto? Sabe lidar melhor. E é bom, assim, começar criança. E já, tipo assim, eu fui um exemplo disso. Eu fui uma criança. Assim, eu não dava trabalho na escola, não dava trabalho em casa, era estudioso, mas era muito brigão, brigava muito na escola, porque, cara, outros tempos, né? Você chegava na escola, aquela brincadeira de tapa, de mochila, outras brincadeiras, então já acarretava a ser brincadeiras estúpidas, que acarretavam a ter brigas, entendeu? Então, chorava, brigava, tava sempre nesse tipo. Aí o taekwondo já ajudava com isso, tipo assim, ele já criava uma disciplina, tipo assim, pô, tá muito brigão, vai com calma. Não é tipo assim, agora eu sou faixa azul, eu sou o bam, vou bater em todo mundo. Não, calma aí. Aí o professor também entra nessa. A criança tá fazendo muita bagunça na escola, tá muito brigão. O pai e a mãe procurou a direção, não resolveu, procura quem? O professor da luta. E, ó, meu filho tá batendo em todo mundo em casa, meu filho tá batendo em todo mundo no condomínio, na escola. O que que eu faço, professor? Ah, ele tá assim. Aí é o dever do professor conversar com a criança. Cara, se não resolver, o que que resolve? Castiga a criança, ó, vou tirar sua faixa. Não tá se comportando, volta pra faixa branca, fica um tempinho na branca, pensa isso que você tá fazendo da sua vida. E em casa o pai e a mãe fazem a parte dele, tá fazendo bagunça na escola, tira, sei lá, o brinquedo, o celular, não vai pra rua brincar hoje e vai seguindo, formando a criança aí direitinho, entendeu? Funciona. É interessante que você falou, porque assim, por mais que seja uma ficção, o Karate Kid, esse último filme que foi feito com Jack Chan e o filho do Will Smith, a gente sabe que é uma ficção, mas no filme o primeiro movimento que ele aprende a fazer é colocar o casaco onde ele deveria colocar. Então assim, quer dizer, uma disciplina que ele aprendeu numa arte marcial, ele acabou desenvolvendo isso em casa. A gente estava conversando mais cedo sobre a geração Z e como as crianças estão hoje se comportando. Você acha que está faltando mais arte marcial na vida das crianças? Por isso que as crianças estão mais indisciplinadas? Cara, eu vou te falar, não é nem arte marcial, tá faltando mais pai e mãe na vida das crianças, entendeu? Pai e mãe tá muito ausente, sem estar ausente, tipo assim. Às vezes a mãe, eu tô com meu filho o dia todo em casa. Eu sou mãe presente. Aí a mãe tá o dia inteiro com a criança em casa, mas a criança tá com o celular na mão o dia inteiro e a mãe com o celular na mão o dia inteiro. Então, entendeu? A mãe não tá presente. Eu vou dar um exemplo assim que eu vi uma vez um rapaz falando, que eu não lembro o nome agora, eu vi na televisão. E eu achei muito ótimo o exemplo que ele deu. Antigamente, anos 80, anos 90, vou me dar como exemplo. Às vezes minha avó tinha que ir num consultório dentista e eu não tinha com quem me deixar em casa. Levava a criança junto, que acontece muito. Leva a criança junto no consultório, tem a sala de espera. E o que a criança faz nessa sala de espera? Já que é um lugar, um ambiente de adulto. Não tem parquinho ali, não tem nada. Na minha época não tinha nada. Tinha só aquelas revistas de moda, ficava folheando ali, rabiscando às vezes só. Hoje em dia não. Hoje em dia a criança tá entediada, começa a perturbar o pai, como é que o pai? Pega, toma o celular e joga seu joguinho aí.
Isso não é qualquer criança, é uma criança de 2 anos, uma criança de 3, 4 anos, e pô, isso não é normal, entendeu? É bacana. E ele falou que, cara, a gente tem que deixar a criança entediada, saber deixar, não é deixar a criança entediada, mas fazer a criança lidar com o tédio dela. Porque quando a gente ficava entediada a criança, o que a gente fazia? A gente inventava uma brincadeira. Nem que fosse, pegava 2 canetas, ficava aqui, ó, sozinho. Ou então pegava um papel, embolava, ficava assim e você se virava. Hoje em dia não, hoje em dia a criança não tem essa preocupação, dá o celular e vai largando e daqui a pouco tudo é celular. Ah, não pode ver o filho chorar. Meu filho chorar, acabou o mundo. E a criança tá fazendo uma pirraça terrível. Seja na natação, no taekwondo, ou na escola, ou no shopping, mas a criança tá fazendo uma pirraça terrível porque levou um não de alguma coisa. Ah, eu queria só tacar fogo na cabeça do meu amigo. Não, não pode. Aí começa a chorar, gritar, tudo, não sei o quê. Queria pegar um brinquedo para quebrar. Não pode fazer isso. Lá na academia tem a secretaria. Eu tô falando assim pro lado da natação. Pro lado de qualquer criança, tem a secretaria. Às vezes vai pai e mãe lá com uma criança para pedir informação. E lá tem uma brinquedoteca bem pequenininha, assim, no cantinho. Não sei se você já viu, bem com uns livrozinhos arrumadinhos, uns brinquedinhos, assim, pequenos, uns quebra-cabeça, pra criança chegar. Enquanto o pai tá ali, a criança fica ali. Tem criança que chega ali e fica linda, brincando ali, bonitinho, lendo. Tem criança que chega ali, tá a camisa pro alto, começa a tacar tudo pro alto, a gritar. E aí? E o pai e a mãe tá aqui assim. Não, porque quanto é o valor da academia? Aí tá os professores assim, ô fulano, não pode fazer isso. O que você tá fazendo? Você não pode fazer isso, tem que cuidar do seu brinquedinho. Aí a mãe, ai, não tinha prestado atenção, não sei o quê. Cara, não é assim, tem que ter um limite, entendeu? Tem que saber chamar atenção. Eu sou totalmente contra a violência, totalmente violência zero. Taekwondo prega a vida, entendeu? Então, arte marcial prega a vida, não prega a violência. Mas, cara, o castigo, a criança ser chamada de atenção, isso tem que existir. E hoje em dia, e isso é algo que eu acho que hoje em dia os pais estão se perdendo, e estão se perdendo num nível assim absurdo, sabe? Coisas que a gente conversa, a gente dá risada de tão absurdo que é. Tipo, teve um caso na. Eu tenho N casos pra contar, senão eu não vou nem contar todos, senão eu vou contar só alguns. Vou contar um que, dando uma aula de natação, aula cheia, muita criança fazendo aula, um calor do caramba, e a gente sozinho, administrando. Vai, fulano, pega a prancha, vem batendo. Para seguir um padrão, e quando segue um padrão, o que a outra criança faz? Ela acompanha esse padrão. Então, se eu deixar uma criança ficar fazendo bagunça, a outra vai querer acompanhar o padrão da bagunça. Então, eu não posso deixar isso acontecer, cara. Isso é uma regra óbvia. Em qualquer lugar, colégio. Uma criança chegar para fazer um dever de matemática lá, ou brincar de massinha, se a outra criança começar a comer a massinha, cuspir na cara do colega, você vai deixar? Não, você tem que chamar a atenção, ó, não pode fazer isso. Aí uma criança de 6, acho que tinha 6 ou 7 anos, toda vez que ela subia para fazer o exercício, ela pegava a prancha e batia no chão, dava um pancadão, material no chão. Brau! Eu falava, fulaninho, para com isso, não pode, com toda paciência. Toda paciência. Paciência e paz de espírito, não pode. Aí ia lá, aí sentar e vir. Aí ele pulava, tacava a prancha pro alto, fazia Aí fez 2 vezes. Aí na terceira vez ele subiu, tacou a prancha, aí eu nem falo nada. Aí eu fui subir a escada, peguei ele pelo braço, só segurei ele pelo braço, não apertei o braço, eu só peguei ele pelo braço assim, pra direcionar ele até a saída da piscina, só isso. Eu peguei ele pelo braço e falei, ó, fulaninho, vem cá. Tá brincando muito, acabou. E botei ele sentado no lado da avó dele, que estava lá. Botei, ó, fulaninho tá fazendo isso, senta aí pra você pensar na vida e voltei a dar aula. Beleza? Alguma coisa de errado nisso? Não. Acho que não, né? Aí, rapaz, foi a Terceira Guerra Mundial que aconteceu naquela academia depois. Que a mãe ligou, o pai queria ir na academia me bater, porque falou que eu peguei o fio dele, sacudi, rodei e taquei pro alto. A mãe falou que eu tinha que ser demitido. Foi nesse nível. A minha sorte é que o lugar que você trabalha, as pessoas te conhecem, né? Então, e tinha muitos... não tem câmera, mas tinha muita gente assistindo a aula e o pessoal viu o que aconteceu, né? Eu nem gritei com a criança, eu gritei antes, né? E não adiantou, então eu peguei e botei sentado. Aí ele chegou a continuar aí na natação mais umas 2 vezes, mas depois saiu. Então, cara, só... Esse é um exemplo que eu tô dando, mas tem piores. Mas esse é um exemplo do que vocês veem, de como que tá hoje em dia. Os pais, eles não estão aceitando que o filho seja chamado a atenção. Eles não estão aceitando, não estão tendo consciência de que o filho de vocês pode ser mal educado.
Às vezes não é nem por culpa do pai e da mãe. Eu sei que às vezes o pai e a mãe fazem, a criança é mal educada mesmo, é difícil, às vezes é mais difícil, mas pelo menos chega, como tem pai e mãe que chega pra mim e fala, ó, Joãozinho é isso, isso e aquilo. Tipo, chega como se fosse a última esperança da humanidade. Ó, você pode fazer, não sei o que lá. Tá bom, mas só não vou bater, tá? Pelo amor de Deus. Depois você se arrepende, eu tô ferrado. Ela, não, mas pode chamar a atenção. Tem pai e mãe tem essa palavra, tem pai e mãe não, que não quer assumir. Aí fala que não, mas tem que ter um outro jeito de agir. E, cara, não é nada demais, gente. Você só tá chamando a atenção da criança. Você não tá xingando a criança, você não tá batendo a criança, você não tá humilhando a criança, nem constrangendo a criança. Você tá mostrando só um castigo. Entendeu? Você tá mostrando que não é por esse caminho. Então, como é que uma criança dessa vai crescer, cara? Uma criança dessa bate, daqui a pouco tá dando tapa no pai e na mãe. Aí daqui a pouco uma criança dessa não sabe lidar com o não. Aí tem um término de namoro, não sabe lidar com o não da namorada ou do namorado. Aí faz algo terrível, entendeu? Então, coisa começa de baixo. Cara, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, a gente vai aprendendo. Eu sou pai também. Eu não nasci sabendo, a gente não nasce com uma cartilha, tipo assim, a pai e mãe é assim, acessado. Também não sou o melhor pai do mundo, eu tenho meus defeitos, todo mundo tem defeitos. Mas, cara, são coisas simples. Tipo, a primeira vez que eu levei a minha filha na pediatra, que ela era um nenenzinho, a pediatra dela chegou pra mim e falou: olha só, criança tem que seguir rotina. E, cara, eu falo pra vocês uma coisa: criança tem que seguir rotina, adulto tem que seguir rotina, todo mundo tem que seguir rotina aqui, aí você se faz bem. A minha filha segue rotina e ela tá até hoje. Ela tem 12 anos, segue as rotinas dela. É uma menina com 12 anos que é mega independente, toma banho sozinha, se alimenta, eu faço a comida, ela come sozinha, me ajuda em casa. E não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Não precisei fazer nada demais. Eu nunca bati na minha filha, então é castigo. Boto de castigo ela até hoje. Se fizer besteira, é castigo. E ninguém morre por isso, cara. Se estiver fazendo alguma coisa errada na rua, vou chamar atenção, entendeu? Às vezes a gente vê o filho de fulano fazendo uma coisa na rua, a gente quer chamar atenção. Aí eu falo, você não teve filho ainda. Sim, é verdade. É muito difícil. Antes, quando a minha filha era bem pequenininha, ela também fez natação na academia, só que ela começou com outro professor. Um professor lá que era o mais velho da academia. E ela chorando, com 2 aninhos, ele brigou com ela. Para de chorar, não sei o quê. Mimada, blá, blá, blá. Você vê aquilo, você fica assim, tipo assim, caraca, meu irmão, deixa rolar, deixa fluir. Entendeu? Tá educando, tá ensinando. Tem várias formas de educação, entendeu? E ninguém morre por causa disso, entendeu? Voltou depois. Depois ela começou a fazer comigo a natação e vai aos pouquinhos. Tem criança que vem, é um amor, cara, que é fácil. Aí você, pô, professor Thiago, as crianças amam o Thiago. O Thiago ama as crianças lá, do não sei o quê. Aí é fácil quando a criança vem, mas tem criança que é muito difícil de lidar. E tem vários tipos, né? Tem criança que vem, que é muito desobediente, que é muito levada, chega daquele jeito, tipo assim, dá pá virada comigo, aí tem 1, 2, 3 horas, eu dando muito, muito fora, chamando muita atenção, gritando, e a criança vai se adequando e me ama, me adora, entendeu? Adoro o professor Thiago, não sei lá. E tem criança que já vem com uma disciplina já dela, já, que às vezes o pai e a mãe vai seguir o exemplo do pai e da mãe, vai seguir uma rotinazinha e vai acompanhando. Tiago, baseado nisso que você falou, sobre o que a arte marcial traz para a criança, será que, e já que tem toda essa disciplina, e a gente está vendo um problema com os pais em relação à disciplina, será que está faltando isso nos pais, então, eles fazerem arte marcial para poder também passar isso para os filhos? Às vezes acontece, aí é muito bacana. E baseado nisso, assim, para um adulto que não fez arte marcial quando era criança, qual seria a melhor forma dele entrar? Por qual arte marcial seria melhor para ele começar? Cara, acho que primeiro não seria nenhuma arte marcial. Melhor pra um cara que nunca fez nada, sedentário. Tipo, Vamos dizer, nunca fez luta, né? É musculação. Tem que Musculação? começar com a musculação, porque é a base de tudo, entendeu? A musculação. Aí depois ele procura um boxe, procura o taekwondo, procura algo mais Mas do é perfil diretamente dele. ligado, assim, se ele não fizer Sim, musculação, vai ter dificuldade de qualquer Pô, arte marcial? Vai, porque o risco de lesão é enorme. Ele não vai ter resistência, né? É igual o cara que é crossfiteiro. Tipo, aí o cara nunca fez nada na vida. Aí o cara vai fazer crossfit. Meu Deus, o cara se arrebenta todo, entendeu? O cara tem que, tipo... E eu vou te falar, voltando pra arte marcial, eu não falo nem dele, a melhor arte marcial pra esse cara que nunca fez nada, mas o melhor profissional. É o cara que vai saber lidar com as deficiências, às vezes, porque às vezes, antigamente,
o cara com 60 anos tava cheio de problema. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara com 40 anos já tá com o pé na cova, Tá diminuindo né? já, né? Porque tá complicado. Então, é, tem pessoas que estão chegando aos 40 já bem caídas. Então, é saber o profissional. Mas, cara, a base começa com a musculação, procura um pilates para ajudar, e você vai inserindo na arte marcial. Eu quero fazer um kickbox, quero fazer um taekwondo. Aí o professor vai te adequando à turma. Não vou botar ali com fulaninho de 16 anos que tá girando, dando pirueta lá, arrebentando madeira. Não, ele não vai acompanhar a turma, ele tem que ir no ritmo dele. Eu tenho N alunos, eu tenho aluno desde 3 anos de idade até o mais velho. Meu aluno mais velho é a dona Dazi, tem 72 anos. E ela. É até complicado falar dela porque ela já é uma senhora ativa. Ela faz hidro, faz ginástica e faz o taekwondo e vai tudo no tempo dela. Entendeu? Então é saber o professor lidar com as diferenças, de saber receber esse aluno. É a melhor coisa, entendeu? João, você fazia, né, arte marcial Uhum. e você parou, depois você voltou recentemente. Isso, eu comecei a fazer taekwondo quando eu tinha uns 14 para 15 anos, e aí eu tive uma experiência com taekwondo, foi muito boa, foi excelente, só que aí eu parei, né? Parei na faixa amarela, um pouco depois da faixa branca, e isso até foi por conta da distância um pouco que tinha da academia, que eu acabei me mudando, mas também eu percebi, né, até conversando com outros praticantes de taekwondo, que era o grau geralmente era a faixa de maior desistência dos alunos, né? Aí eu até queria te perguntar, né, Thiago? Você percebe isso também? É uma faixa que muita gente desiste? Sim, é a faixa da empolgação, né? É a faixa amarela. Eu até faço uma brincadeira com os alunos lá, eu chamo de faixa amaldiçoada. Ó, vai pegar a faixa amaldiçoada, cuidado. Só pega a faixa amarela. Isso a mim é uma coisa que faz parte aí. Só uma dúvida, assim, porque eu não sei. A amarela é a segunda A faixa. segunda faixa. É a segunda, Qual a primeira? É a branca. Tá. Aí, tipo assim, tem professor que trabalha assim, branca, aí branca, ponta amarela e a amarela. Que também é bacana, fazer com criança é legal. E aí, cabe ao professor isso, entendeu? Tipo assim, tem que criar estratégias para não perder esse aluno, entendeu? Tipo, você entra, acontece muito em academias novas, por exemplo, lá na Kizami, que eu trabalho em Caraí. Eu comecei a dar aula lá com uma leve pressão lá, tipo assim, porque o Taekwondo e Caraí não tem muito. Então lá eu comecei a botar o Taekwondo lá, nessa academia lá, e só tive um aluno de primeira lá, que já veio para mim com uma faixa alta, uma faixa azul. Aí ele foi ficando comigo. E aí nisso foi vindo outros, vai vindo outros. Você vai criando promoções, você vai fazendo um marketing, chamando, aí você ganha 2, 3 alunos. E aí começou a entrar umas meninas e levar outras meninas. Quando eu vi, tava com um grupo bom lá, entendeu? Tava com mais ou menos umas 8 cabeças lá dentro da sala, faixa branca, bonitinho, e aí fez o primeiro exame, pegaram a faixa amarela, e aí teve aquela desistência com o tempo. O pessoal vai desistindo, então vem na empolgação, vai desistindo. Aí a gente procura, chama o aluno, pô, o que houve que você parou de treinar? Aí vem várias desculpas, tipo, o trabalho, né? Às vezes a pessoa se muda, às vezes a pessoa realmente não viu, não é que eu quero partir para outro, e cabe ao professor criar artimanhas e estratégias para estar mantendo esse aluno na academia, né? Mostrar para ele o propósito do taekwondo, de você não parar no meio do caminho, você prosseguir pelo menos até a preta, e você, quando chegar na preta, ver que ali é o início de um outro caminho, entendeu? Que a preta também é uma outra faixa de grande desistência também. O pessoal também para muito na faixa preta, entendeu? O legal que você falou é que tem empolgação. Realmente, quando eu comecei a faixa branca, fui pra amarela, muita empolgação. Aí Sim. você falando, eu lembrei de um detalhe, né? Quando eu peguei a faixa amarela, eu tomei um certo susto com a quantidade de movimentos novos e também os punseis, né? Que são Sim. as sequências de movimentos que tem a partir da faixa amarela. Você acha que essa quantidade de técnicas, de muita informação ali que o aluno pega da faixa branca para amarela pode assustar ele? Sim, com certeza. Então, o que cabe ao professor? Ele criar estratégias para sanar isso, diminuir isso, entendeu? Você pode criar, tipo, a faixa branca, bota a ponta amarela, divide os ponceis, amarela, ponta verde, divide os ponceis, entendeu? A cobrança também, no caso de alguns ponceis, no exame de faixa, será que é necessário o cara fazer 10 ponceis seguidos no exame de faixa? Será que não pode diminuir um pouco os ponceis, cobrar algumas outras coisas, entendeu? Cabe ao professor também ver essa estratégia de treino, de aula, mudar um pouco o ritmo da aula para o aluno, entendeu? E assim você vai conquistando mais alunos.
Uma dúvida aqui, Thiago, porque eu sou a parte leiga aqui, porque eu não faço luta nenhuma. Mas o que seria um Ponsei? Ponsei seria tipo o kata no karatê, é tipo uma série de movimentos, é tipo um teatro marcial, entendeu? Seria tipo uma, uma linha de movimentações que você vai utilizando no decorrer das faixas que você vai pegando. Movimentos de defesa baixa, movimentos de defesa alta, ataques com soco, chute, determinada posição do pé, vai variando os ponceis e a variação, a movimentação deles. Aí cada faixa tem de 2 a 3 ponceis, mais ou menos. Certo. Sobre a mudança de faixa ali, vai da branca para amarela e o pessoal desiste. Qual é o período, mais ou menos, que a pessoa fica? Ou existe um tempo que ela tem que ficar? Ou depende, se ela for mais dedicada, ela consegue passar mais rápido? Isso, as duas coisas. Tem um tempo, normalmente padrão, 1 ano, assim, normalmente, e depende, são duas coisas, é o tempo da arte marcial e o tempo da pessoa. Tem cara que se dedica muito, né? O cara tá ali treinando, você às vezes dá aula 2 vezes na semana, e o cara tá lá todo dia, o cara te liga, pô, onde é que você dá mais aula? Vou fazer aula particular também, e o cara tá se dedicando, você vê essa dedicação da pessoa, e aí você também não exagera, não vai dar faixa pro cara em 2 meses. Você cria um período de tempo mais curto, vê a dedicação do cara, o objetivo dele, e você vai auxiliando ele, entendeu? E aí, para você passar a faixa, como é que funciona isso? Ele vai fazer os movimentos com Sim, alguém numa faixa superior, diretamente? Com o mestre, comigo Só e com o outros mestre? mestres que vão estar avaliando ele. Ah, não precisa necessariamente ser alguém de uma faixa acima, tem que ser com o mestre Tem que mesmo. ser com o mestre, isso. Tá. Tipo, no E aí caso, o mestre vai trazer ele vai Isso. trazer o conhecimento no nível daquela faixa e vai ver se ele realmente está adequando ali. Exatamente. Isso. Antigamente, eu falo da minha experiência pessoal, os exames de faixas, eles eram imensos, né? Tipo, faço parte do clã do Mestre Silva, né? Que é atuante desde os anos 70, né? São mais de 100 faixas pretas atuantes nele, de Niterói, São Gonçalo, região dos Lagos, até do Nordeste tem, que é o Mestre André. E o Mestre Silva, ele é muito antigo nisso. Então, antigamente, quando eu era criança, os exames eram até no mestre Jung Hong Kim, coreano, que era no Rio, e juntava todo mundo lá na academia e era um exército de criança faixa branca. E eu lembro muito, tipo assim, eu tenho uma memória muito boa da infância. Muita criança assim de joelho, sabe, no exame assim, respondendo as perguntas, fazendo a movimentação. E isso vai, conforme vai se. Mas aí só tinha ele de mestre. Aí vai formando outros mestres, outros grão-mestres, vai formando seus núcleos e vai ficando mais fácil de fazer. Aí, no caso, os exames gerais tinham no mestre Silva lá também. Iam os coloridas dos mestres, aí fazia uma banca de mestres com grão-mestre no meio. E aí o escolher levanta a faixa branca, depois amarela, verde, assim positivamente. E aí os exames de preta só preta, entendeu? Mais fechado assim pro público. Mas aí hoje em dia é a mesma coisa nas academias, entendeu? Às vezes o cara já é um grão-mestre, às vezes dá um trabalho de juntar todo mundo, junta só o grupo dele e ele faz o exame dele. O cara mexe aqui, reúne os pretas dele, faz uma mesa e ele vai avaliando os alunos dele. Entendeu? Entendi. Bacana, interessante. Excelente. Thiago, até perguntando agora sobre aluno, né? Você já provavelmente deu aula para muitos alunos desse tempo todo dando aula, né? Ensinando taekwondo. Você tem alguma história para compartilhar sobre um aluno, uma história de superação que ele tenha passado e a arte marcial ajudou? Eu tenho. Para emocionar a gente aqui. Chorar. Emocionar não sei, mas tem bastante. Tem um aluno meu que ele tinha uma condição de autismo, né? Mas ele já é grande, né? Veio para mim com 14 anos. E a mãe dele veio num primeiro momento, conversou comigo, falou que o filho dele essa condição do autismo e era muito difícil ele se relacionar com as pessoas, colégio, sofria muito bullying, essas coisas todas. E aí veio aquela coisa de adequar ele à turma, e a turma abraçou ele, né? Entendeu? Eu falo, tipo assim, eu dou aula há muito tempo e a gente acaba criando uma amizade e um vínculo com os alunos, entendeu? Eu tenho alunos que para mim, são filhos, entendeu? Tipo, tá comigo desde, tipo, você dá aula com 18 anos. Tem aluno que começou também, eu tinha 20. Um aluno que começou comigo com 5 aninhos, tá comigo, já é burro velho, com barba, entendeu? Então a gente cria, desculpa, a gente cria um vínculo grande com os alunos. Então, isso que é bacana. Esse aluno, ele foi abraçado pela turma. Então, e teve uma melhora absurda em tudo, não só em aspecto físico, mas mental de raciocinar. E a mãe dele me agradece tipo, até hoje. Vira e mexe, manda uma mensagem, pergunta como é que tá. Sempre agradecendo, fala que
filho dela se tornou uma outra pessoa depois da equipe. Hoje ele não tá treinando no momento por questões de estudo. Ele passou, pô, ele faz uma faculdade aí braba. Acho que é física alguma coisa. Física industrial, física nuclear, alguma coisa assim, não tenho certeza. É muito cabeçudo. E eu fico feliz com isso. Tipo, eu tenho essa gratidão até hoje com a mãe dele. E tem outro também de aluno que chega pra mim, tipo, às vezes com uma obesidade, sabe? Às vezes uma obesidade mórbida, tipo, já não tem pra onde fugir, sabe? E às vezes são pessoas próximas, a amiga, porque às vezes essa pessoa tá no mundo dela, tipo, a pessoa tá ganhando peso e às vezes não sabe o que fazer, não sabe por que ela tá ganhando peso. Às vezes é uma pessoa que sempre foi gordinha e ela quer mudar e não sabe como, e não sabe pra onde ir, não sabe como vai ser bem recebido. E aí ela às vezes chega na arte marcial e encontra isso, entendeu? Encontra, além de um professor, encontra um amigo que ajuda ele. Então, aí esse aluno, pô, ele tinha mais de 200 quilos nesse primeiro momento, ele perdeu ele perdeu 100 quilos comigo, mudou totalmente a cabeça dele, entendeu? Ele é uma outra pessoa hoje em dia, é um cara que ama atividade física, entendeu? Ele não, ele ainda é gordinho, mas você vê que ele é um cara que tá buscando ser saudável, entendeu? É isso que eu falo também, a gente tem que tomar cuidado com essa glamorização de pessoal obeso, que acha que, eu sou obeso mesmo, me dane-se. Não é isso. Busca pelo menos a saúde, busca pelo menos fazer o certo, entendeu? Ninguém tem nada contra o seu corpo, mas tenta ser saudável. Ele, pô, hoje ele é um cara que ele pedala para ir pro trabalho, entendeu? Ele malha de segunda a sexta, entendeu? Ele faz os treinos dele com calma. Ele só mudou um pouco o taekwondo pro boxe por causa da perna, por causa do peso, e tá até hoje treinando, entendeu? Ele já não tá mais na minha academia, mas a gente ainda faz uma monitoria online, eu e ele, pô, isso eu fico muito feliz de ver a conquista dele, dessas pessoas também. E aproveitando esse gancho, a questão de, tipo assim, de professor mudar aluno, mas também aluno muda professor, né? Tipo, a gente acaba mudando junto com o aluno. Acho que isso que é o bacana. É uma troca Assim, o a gente tempo todo, né? aprende muito com o aluno. Certo. Agora, você compartilhou essa história bem marcante, né? Questão da obesidade. E falando sobre o taekwondo, vamos colocar aqui, raiz versus atual. Tem diferença? Tem algumas coisas que mudaram? Eu acho que isso é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado, não com brincadeira, como acontece muito. Eu acho que hoje em dia Hoje em dia é um festival de desinformação, né? A internet veio para ajudar e veio para atrapalhar, né? Um festival de desinformação e um festival de pessoas que sabem tudo, né? Tipo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, tipo assim, taekwondo raiz, até para usar mais, jiu-jitsu raiz, jiu-jitsu hoje em dia, não sei o que, taekwondo raiz, taekwondo... Aí às vezes a pessoa bota assim, taekwondo raiz versus taekwondo atual. Aí o cara pega um vídeo da pior luta possível atual contra um vídeo da melhor luta que teve nos anos 80. Aí a diferença, porra, faça-me um favor, né? Não é assim. Eu acho, cara. Aí bota vídeo de cara importante falando, pô, na minha época taekwondo arrancava a cabeça, não sei o que, tá? Como se hoje em dia não arrancasse. Vai lá no campeonato então, vai lá no campeonato lutar, bota sua carinha lá, vê se sua cabeça não vai voar. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando falar com isso e ter, pelo menos, galera, bom senso, entendeu? Eu acho muito, muito errado você criticar um atleta olímpico. Por exemplo, teve as Olimpíadas agora e foi unânime no brasileiro, não só do taekwondo, de outras lutas. Às vezes o cara ganhava bronze e eu criticava porque o cara ganhou bronze. O cara ganhou bronze, pô, que bosta. Pô, vai lá ganhar um bronze na Olimpíada, vai lá, mete a cara. São os lá, melhores do Como é mundo, né? difícil, Pelo amor de Deus. Então hoje tá acontecendo isso. Hoje E tem que levar em consideração a nossa infraestrutura de esporte aqui também. Total, isso que eu ia falar agora. Aí o cara tá lá na Olimpíada, é um cara que é rico? Não, Muito difícil. Normalmente são pessoas que vieram de projeto. isso aí. E um cara que vem de projeto pode acreditar que aquele cara dá o sangue no treino. O cara dá o sangue no treino. E isso que a gente tem que respeitar. Aí, às vezes a gente vê caras que são grandes mestres, caras respeitados, cara com Instagram, tipo, bombando lá, grão-mestre e tal, falando balela, falando, na minha época que o taekwondo era isso, na minha época não tinha essa firula, na minha época não tinha esse negócio de cachorro fazendo xixi, chutando. Pô, cara, isso é de uma falta de respeito enorme. Primeiro que você não tá lá na luta. Cara, pra mim, a única diferença de taekwondo raiz pro atual é com relação à tecnologia, entendeu? Hoje em dia a gente tem ferramentas maravilhosas de trabalho. A gente tem ferramenta, hoje em dia tem um conhecimento terrível de ferramentas para ajudar a gente, entendeu? E com relação, tipo assim, antigamente era mais aquela coisa de tipo assim, taekwondo,
O coreano, só coreano treina, só homem treina, não sei o quê, mulher não pode treinar, fulano não pode treinar. Hoje em dia não, hoje em dia, isso é o taekwondo raiz, entendeu? Vou chegar, vai treinar no taekwondo na minha academia? Pode vir, vai quebrar 2 costelas, não vai aguentar ficar um dia. Nossa, que grande professor é esse, cara? Que mestre é esse? O que esse cara tá ensinando pros outros, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa já tem um pouco de consenso. O cara vai lá treinar, o cara passa um treino, o cara. Você tem alguma condição, não sei o quê, tem uma condição cardiológica, não sei o quê. Vamos fazer o treino assim, assim, cuidado pra se machucar, não sei o que lá. Aí vê que o cara é mais cascudo, o cara já tá acostumado a treinar, aí você faz um treino mais pesado. Vai sanar isso. E outra coisa, cara, aí você vê esses caras criticando que são grandes mestres, com faixa na cintura, com um monte de traço lá, 8º, 9º Dan, 10º Dan, campeão de não sei o que lá de anos 70, isso aqui que hoje em dia não faz mais nada, que é barrigudo, só bebe, fica no celular, copia e cola, ó, porque aqui, ó, não, você tá... Pô, isso é ridículo. Falando mal de um cara ou de um garoto que tá treinando 6 horas por dia, todo dia, 6 horas por dia, se matando, entendeu? Não vou nem falar de garoto, não, vou falar de cara, tipo assim, que nem eu, que o cara tá treinando lá. Se virando, porque o cara tem que trabalhar ainda, tem família pra cuidar, e o cara tá lá treinando 6 horas por dia, se matando, indo no campeonato, fazendo o nome dele lá, lutando, treinando, vendo o cara vai pra Olimpíada lá, luta, treina, dá o sangue, perde, e ainda tem que ouvir esse tipo de coisa. Na minha época não era assim. Na minha época ia pra dentro, arrancava a cabeça. Cara, isso, eu acho que isso é de uma soberba terrível. A gente tem que, é por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com isso. De ficar falando, tipo, o raiz versus o novo. É muito fácil você. E o Instagram é uma ferramenta que é boa e é terrível, né? Porque o cara bota isso no Instagram para ganhar like e ganhar visualização. Então é lógico que ele quer que as pessoas vão lá e fiquem criticando, botando comentáriozinho para ganhar essa visualização. Só que, cara, é muito feio. Eu, particularmente, não sei como é que esse cara consegue ter aluno. Eu não conseguiria. Como o cara consegue ter um aluno fazendo esse tipo de palhaçada, sabe? Pô, você tá falando mal de um cara que tá. Vou dar o exemplo do atleta olímpico lá. O cara que veio de um projeto, com a ajuda às vezes do pai e da mãe, tem que fazer vaquinha online para conseguir dinheiro para ir para outro estado. E aí você ainda tem o cara se matando, se ralando. Um cara desse não sabe se virar na rua. Será? Será que um cara que treina 6 horas por dia, chuta pra caramba, soca pra caramba, não sabe se virar na rua melhor do que um cara que não faz mais nada, só sabe ficar falando? E na minha época era isso, era aquilo. Então acho que a gente tem que tomar um cuidado. Eu acho que o taekwondo raiz versus atual, o que acontece de diferença é com relação à linhagem que era e é hoje, entendeu? A gente está criando outro, nem atleta, tá criando outros tipos de cidadão hoje em dia, entendeu? Até o próprio jiu-jitsu. Eu não sou jiu-jiteiro, não sei o que, eu gosto de jiu-jitsu, mas já teve a época do jiu-jitsu lá, dos pit boys lá, e eles não gostam nem de lembrar disso, eles veem isso com desgosto, exatamente por causa disso. Aí tem gente que treina jiu-jitsu hoje em dia e fala, na minha época era isso, 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 a época do pit boy lá, não sei o que. Então isso não é bonito, entendeu? Você chegar numa Olimpíada hoje, você tem um preparo para proteger o atleta. Tem o equipamento, tudo, não sei o quê, mas não proteger, o cara vai tomar um chute na cara, o cara vai cair, gente. Tá chutando a cara. O próprio Mestre Silva fala isso. É um cara de 73 anos, um cara idoso, já com uma cabeça que ele já sabe, já orienta isso, entendeu? No último aulão ele falou isso, tipo assim, você fica falando que tem condorrente, então vai lá, bota a cara lá, entendeu? É só você, cara, eu respeito muito, sabe o quê? Quem treina, eu respeito quem treina, entendeu? Eu tenho tantos danos na faixa, beleza, você treina, você tá treinando, você bate de frente com um cara aí, entendeu? Pô, então tem que estar treinando. Eu respeito esses caras, tipo, são caras que estão no treino lá, estão treinando. São caras que botam o nome lá. O próprio mestre, o Alexandre Américo, que é da Universo, é um cara que já tem 50 e poucos anos, meu irmão. Não parece. O cara tá sempre lutando lá, treinando com os alunos. São caras que eu admiro. O próprio mestre Sérgio, o professor Guaraci, são caras que estão sempre lutando. Que tem as suas dificuldades pela idade? Tem, claro, todo mundo tem. Até eu tenho, entendeu? Mas você deixa isso te impossibilitar? Não, então pelo menos, cara, saber respeitar, entendeu? Pô, é um atleta olímpico, gente. Vamos bater palma pra isso, pô. O cara tá treinando 6 horas por dia. Agora você fica nessa... Aí fica mais confortável, né? Você não competir, às vezes você tem medo de competir, mas não quer assumir. Ou pode até não gostar. Não gosto de competição e acabou, porque muitos fazem. E beleza, eu respeito isso. Agora você ficar falando mal de quem tá lá na guerra lá, lutando, pô, aí é muito complicado. Ô, Thiago, e essa modernização? O que você... Porque assim, você
você é dos anos 80, mas começou a Eu comecei treinar em 90, nasci em então assim, 85, de comecei em 90 para agora, os muita anos coisa. 2020. É. O que você acha Cara, que... então, o que eu falo, eu sou muito tradicionalista, tem muita coisa que eu gosto e tem coisas que são desnecessárias. Teve uma época, acho que foi ano passado ou ano retrasado, que eu não sei se vocês chegaram a ver no Instagram, e não sei se foi só com o Taekwondo, se teve outras lutas, que teve um jogo que você botava no corpo e você lutava o Taekwondo virtualmente, numa tela. Você chegou a ver Eu isso? cheguei a ver. Aí tava você botava, tipo aquela roupa de videogame, Uhum. que o cara vai fazer videogame e bota aquelas de movimento. Tinha uma que era o do Taekwondo, que era o cara com óculos de VR, e ele ficava lutando com o imaginário. Ali, eu, caraca, acabou o Taekwondo, não sei o que, virou videogame. A pessoa já vai pra esse lado. Gente, é só mais uma ferramenta de treino, só isso, cara. É igual o YouTube. É uma ferramenta de treino. Na nossa época não tinha isso. Quando eu era criança, eu queria treinar em casa, o que eu fazia? Ficava vendo filme, entendeu? Ficava treinando em casa o que meu mestre passava. A apostila, que era o papel muito mal desenhado, às vezes você ficava ali, caraca, aquilo dali eu acho que é um chute, vou fazer isso. Hoje a gente tem o YouTube, cara, que é uma ferramenta fantástica de estudo pra tudo. Pô. E, então, eu acho que é você pegar as coisas boas. Foi até pegando esse gancho. O Guaraci foi treinar semana passada lá na academia e ele tá muito tempo sem treinar, né? Ele é muito da antigo, muito da antigo. Ele tá indo treinar comigo, né? O professor tá treinando comigo agora, né? Uma honra, né? Acho bacana isso. E ele é muito humilde. E ele fez a aula lá, ele, pô, aula muito cansativa, uma mortinha. Ele, pô, aula boa, mas tá muito diferente, né? Pô, você bota música, não sei o que. Na minha época não tinha isso, não sei o que lá. Então é legal, tipo assim, eu gosto de dar aula com música, acho que incentiva o Incentiva. aluno. Não vou ficar dançando na aula, mas dá um incentivo, botar uma música que desperte, tipo, botar um rock balboa. Quem não se anima com rock balboa? Todo mundo vai se animar com a musiquinha do rock lá, do Gonna Fly. Então, é algo que virou bacana. E você cria estratégias de um treino. A gente sai daquele treino padrão, né? Aquele treino todo militar, tipo, começa com polichinelo, flexão, abdominal. Aí você, pô, por que esse cara tá fazendo isso? Se seu aluno chega pra você, mestre, por que eu tô fazendo polichinelo? E às vezes você não sabe, tá fazendo porque eu tô mandando. Entendeu? Aí você já cria uma estratégia, faz um treino voltado, vou fazer um treino de movimentação de defesa hoje. Vamos treinar o braço. Faz um treino voltado para isso. Vou fazer um treino hoje que eu vou tentar botar o pessoal para ficar chutando com a perna pro alto, utilizar mais a mobilidade de perna. Faz um treino de mobilidade, entendeu? Volta isso. Ah, mas eu não sei. Pô, vê no YouTube, vê no vídeo, ou tiver um livro, vê em casa. Você vai decorando. Acho que essas modernidades, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça. É para isso, não é também se fechar no nosso mundinho. Antigamente era assim, assim, assado, e eu vou continuar assim, assim, assado, até o fim da minha vida. Não, a gente pode se adequar ao novo sem abandonar o antigo. Eu amo o antigo, eu sou dessa época também, mas a gente pode se adequar ao novo e saber ouvir o novo trazer coisas boas pra gente. Entendeu? Perfeito. Excelente. Tiago, você até falou aqui sobre abrir a mente, né? E exatamente eu percebo isso nas suas aulas, né? As aulas sempre estão evoluindo, Obrigado. a gente sempre sai de lá diferente do que a gente entrou. Obrigado. E eu até queria fazer uma pergunta com base nisso, né? Teve alguma experiência de vida sua que fez você mudar a sua forma como você enxerga a vida? Eu acho que uma experiência de vida geral, assim, eu acho que para todo mundo que faz a pessoa enxergar a vida com outros olhos, é a experiência de morte, né? Eu acho que essa é a mais alta. Eu fui criado praticamente pelos meus avós. Então, meu avô faleceu em 2014 e em 2016 minha avó faleceu. E essa perda foi muito significativa para mim, porque eram pessoas que eu amava muito, entendeu? Tipo assim, era tipo, é aquilo que eu falo com o pessoal hoje em dia, com a criançada, eu converso muito com meus alunos, o que acontece? A criança, a adolescente briga muito com o pai e a mãe, e daqui a pouco o pai e a mãe não vai estar aqui, entendeu? Eu tenho uma mãe doente em casa também, que eu cuido também, mas os meus avós era aquela coisa, tipo assim, o que eu tenho hoje é a minha avó. Minha avó que me botou no taekwondo, ela que me instigou, que não me deixou desistir. Já pensei em desistir? Pensei em desistir, uma vez, assim, mas pensei. Eu nunca parei, entendeu? Então, e ela tava lá, sempre. Minha avó era minha fanzona, né? Acho que ela me achava coisa de filme mesmo, né? Tipo, ela acreditava realmente, fielmente nisso. E isso era muito bacana. E aí, às vezes a gente tá numa comodidade, né? De achar que vai estar sempre as coisas no lugar ali, vai estar tudo no mesmo jeito. E não vai estar. Um dia você vai acordar e vai ver que aquela pessoa que você ama não está mais ali e você não teve a oportunidade de aproveitar os momentos com ela. Quando meu avô faleceu, eu não estava mais em casa, já estava em outro relacionamento, já estava com a minha filha.
já estava fora de casa. E é um baque muito grande, porque aquela pessoa não está mais ali. Entendeu? E era uma pessoa que estava sempre te incentivando. Isso que eu falo com o pessoal, hoje em dia, a gente está se afastando muito dos familiares sem perceber. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho que as oportunidades que a gente tiver para estar com a família, a gente tem que ter. Porque antigamente era mais fácil pra gente. Antigamente era só uma televisão na sala, chegava da escola, você via o seu desenho, tava com a família, tinha o horário da novela, você tava todo mundo para ver a novela. Todo mundo era obrigado a se Você não reunir. tinha escolha, né? Você tava todo mundo no mesmo sofá e você tava ali. Mesmo que você não quisesse, você tava ali compartilhando com a sua família, tava conversando, tava ali, almoço de domingo, todo mundo sentado junto, almoçando, falando sobre a semana, sobre planos futuros, que hoje em dia não acontece. Às vezes. E os que tentam, eu sei que é difícil, porque eu faço isso com a minha filha, eu crio essa rotina com ela e eu vou sempre fazer isso. Eu crio um dia, tipo assim, vamos ver um filme junto, a gente vai ver um filme junto. Hoje o papai escolhe, hoje você, amanhã você escolhe, a gente cria uma rotina junto. Vamos comer junto? Lá com o celular, vamos comer junto, olhando um pra cara do outro, conversando. E hoje em dia você chega na casa vou falar de uma família que tem pai, mãe, vô e vó, mora todo mundo junto, adolescente, jovem. Às vezes o cara nem senta na mesa. O cara chega assim, mãe, tá pronta a comida aí? Tá na mesa. Aí ele pega o prato, aí vai, não, vou voltar pro quarto lá que eu tô jogando, o jogo não tem pausa. Aí vai sentar lá no quarto com a comida, fica jogando e perde contato com o pai e a mãe. E acha que... E por que ele faz isso? Ele não faz isso nem porque ele é mau ou ele não gosta do pai e da mãe. Ele faz porque ele acha que o pai e a mãe vai estar ali pra sempre, entendeu? Então acho que isso que a gente tem que tomar cuidado, saber dar valor aos momentos, entendeu? Dar valor aos momentos que você tem com as pessoas que você ama, aproveitar. Com certeza. Tiago, a gente está encaminhando para o final aqui. É muito aprendizado. Passa até rápido. Passa gostoso, rápido, né? A gente vai falando, passa rápido. Com certeza. Temos duas perguntas aqui. A primeira é o seguinte: o que significa para você ser mestre de Taekwondo? Eu não vou nem falar semestre. Eu acho que semestre é uma palavra muito forte. Eu juro pra você, eu sempre ainda me impressiono. E, cara, as pessoas... É engraçado. As pessoas me chamam de mestre desde que eu tinha 16 anos de idade, né? Eu peguei a preta com 16 anos e a rua toda ficou sabendo, era mestre. Começou com uma piada. Mestre Miyagi, e ficou. Se eu for na padaria, nego me chama mestre, não sei o quê. Passa o Pix aí, mestre, não sei o quê. E as crianças que hoje são adultos, então, eu chego na casa de aluno que pai e mãe, oi, mestre. Já virou normal. Eu acho que é ser cidadão, é você ser um homem, você ser uma pessoa boa, entendeu? Eu não me sinto mestre quando eu quebro, sei lá, 10 tábuas com um chute, ou quebro telha pegando fogo, ou ganho um campeonato, luto com 3, 4. Eu não me sinto mestre assim. Eu me sinto mestre quando alguém vem me procurar, querendo alguma ajuda assim, entendeu? Tipo algum aluno, nem aluno, às vezes é pessoa de cotidiano, às vezes uma pessoa um vizinho vem, pô, Thiago, posso conversar com você? Tá acontecendo isso na minha vida, pô, tô precisando de uma luz, se você me dá uma ideia. Aí eu percebo assim, pô, por que esse cara tá me procurando? Não sei o que. Até converso com amigos sobre isso, ele fala, pô, e às vezes você transmite sabedoria. Eu falei, caramba, porque eles veem que você é um cara tranquilo, um cara bacana, um cara onde eles podem, às vezes, se resguardar. Isso me faz me sentir mestre. Agora, eu ser mestre que eu tenho 5 danos na faixa, eu nem gosto de botar traço, eu gosto de usar minha faixa velha. Minha namorada fica reclamando, não, comprou a faixa nova, bota a faixa nova, se eu ficar bonitinho, não sei o quê. É isso que eu acho bacana. Até, aproveitando a deixa, tem como ler um texto aqui rapidinho? Tem. Que eu acho que é muito importante para isso, e inclusive eu aprendi com ela, e eu acho que serve para campeonato, para aula e para o dia a dia. É um texto de um ex-presidente dos Estados Unidos, lá no antigo, que é o Teddy Roosevelt. E é rapidinho. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões e se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Eu acho esse texto muito forte e serve para tudo. Tipo assim, você pode ser um dentista, isso serve pro seu dia a dia, entendeu? Para um lutador,
Então esse texto me marcou muito. Eu conheci através dela e é um texto que eu tô levando pra vida. Bem É um bacana texto mesmo. muito forte, muito forte, bom. muito bonito, né? Tiago, agora é uma pergunta aqui, né, que a gente já está encaminhando para a conclusão. Perfeito. Se sua vida fosse um livro, né, qual seria o tema, né? Qual nome você daria? Seria uma das virtudes do Taekwondo. Espírito indomável. Entendeu? Aí, por que disso? Espírito indomável não chega a ter a ver com rebeldia ou teimosia. Mas é de você não ser uma pessoa desistente, que eu acho que é o que acontece muito hoje em dia. Eu tenho muitos alunos que são desistentes de não por não treinar taekwondo, mas desistentes de tudo, sabe? O cara desiste das coisas muito fáceis e a gente tem que entender que a vida não é fácil, é difícil. Então, eu acho que espírito indomável é aquele cara que tá sempre lutando, é aquele cara que não desiste, que tá sempre ali, entendeu? Até voltando pro taekwondo, a primeira vez que eu lutei, que eu competi, eu tinha 6 anos de idade, eu tomei uma coça, eu me urinei no tatame, entendeu? Era pra não voltar nunca mais. E eu voltei, perdi, voltei, aí eu fui ganhando. 10 anos depois. Continuei treinando. E, pô, o ano passado foi um ano maravilhoso. Eu terminei em primeiro lugar do ranking no Rio, no estadual, segundo no brasileiro. Então essas Parabéns. conquistas são bacanas e vale a pena. E esse ano a gente vai treinar para isso também. E é aquilo, cara, eu realmente, ganhando ou perder, tanto faz. O negócio é o caminho, é o treinamento para isso. E a gente tá lá na arena, lutando, treinando, batalhando para isso. Isso que importa. Bacana. Thiago, eu gostaria que você agora aproveitasse a câmera ali para você poder falar o seu Instagram, falar o Instagram da sua academia, para poder você angariar alunos aí, quem gostou desse podcast aí, conseguir treinar com você. Como é que faz? Agradecer vocês aí a oportunidade, agradecer a todo mundo aí que assistiu aí, que curtiu. E quem quiser conhecer o Taekwondo, aprender um pouquinho mais sobre essa arte marcial, é só me procurar. Tem o Instagram da Equipe Fênix, é só você botar lá o @Equipe Fênix. Tem o da Academia Kizami também ali em Caraí, que é mais fácil de achar, botar @Kizami já vai aparecer. E tem o da Academia Equipe 7, que é o individual também, que é fácil de achar. E lá você me acha, a gente troca uma ideia. E eu espero acrescentar muita coisa na vida de vocês. Perfeito. Valeu, obrigado, Thiago. E pra Obrigado gente, vocês. obrigado pela sua participação. A gente aqui, o meu Instagram é @Daniel Prado com 2 Ds. O seu, João? JPC Luz no Instagram. Perfeito. A gente quer continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Então, continuem assistindo lá no YouTube. Podcast Desconhecido, tá mais fácil de encontrar agora. A gente tá trabalhando para ficar mais fácil isso. O pessoal conseguir encontrar a gente. A gente tem meta de inscritos, estamos chegando quase lá. Então, qualquer novo inscrito conta. Esperamos que os alunos aí eles possam seguir a gente lá. A galera vai chegar Incentiva eles a seguirem a gente lá. Vão gostar. E tem o nosso Instagram também, @podcast.desconhecido, não é isso? Isso. @podcast.desconhecido. Então a gente está trazendo esse conteúdo cada vez melhor, cada vez mais abrangente e agregador para todo mundo que está assistindo. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado aí vocês aí. E a todos vocês aí, obrigado pela sua audiência. Um abraço, até mais. E aí, Gustavo?